hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da diversidade em todos os âmbitos, né? Acho que isso é um tema importante para a gente na Big Data Corp, e trocando um pouquinho com a Samantha, a gente entendeu que seria muito bacana trazer esse tema aqui hoje. Então, antes eu vou me apresentar, eu sou Stephanie, eu sou a diretora de pessoas da Big Data Corp. Aqui está o meu LinkedIn, quem quiser se conectar, trocar, estamos super à disposição. Eu adoro conhecer pessoas, no entanto, trabalho com pessoas. A minha história, eu sou carioca, enfim, sou casada, tenho 2 filhos, talvez vocês escutem alguém gritando aqui, porque né, tô de casa hoje, então com as crianças não tem como. Mas sou psicóloga, me formei na PUC no Rio de Janeiro e trabalhei aí em algumas grandes empresas, né? Antes de chegar aqui na Big, trabalhei em L'Oréal, trabalhei em BR-Malls, trabalhei em grandes empresas de diferentes mercados. E o mundo de tecnologia me fascina e me chamou bastante atenção, e vim aí para trabalhar na Big Data Corp para agregar aí o time de pessoas, para a gente poder, enfim, tornar cada vez mais a nossa empresa uma empresa incrível de se trabalhar. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre diversidade, mas também vou falar sobre esse tema dentro da nossa empresa, né? Então, vamos lá. O que é diversidade, né? Acho que esse é um tema bacana. A gente recentemente a gente fez um censo de diversidade na Big e a gente fez essa pergunta. O que é diversidade para as pessoas? Diversidade é tudo aquilo que é diferente, diverso, plural, né? Então, a gente fala sobre multiplicidade cultural, biológica, étnica, e a diversidade, quando a gente fala do conceito de diversidade e inclusão, a gente se refere às pessoas que representam, de fato, aí os grupos sociais minoritários. Então, né, quando a gente fala aí sobre LGBTQIAPN+, as questões étnicas, então, tudo isso a gente está falando sobre diversidade, né? Diversidade de experiências, vidas e tudo mais. Uma coisa que a gente, nesses estudos profundos que a gente vem fazendo aqui na Big Data Corp, a gente começou a perceber que ainda tem muito preconceito e muito medo das pessoas quando a gente fala sobre diversidade. Recentemente, a gente fez um BDC Talks, que a gente chama aqui na Big Data Corp, e quem entrar na nossa página de carreiras tem acesso à nossa newsletter, pode se cadastrar, a gente sempre compartilha com vocês não só matérias no blog, que o pessoal do nosso time, os nossos colaboradores escrevem um pouquinho sobre como é o trabalho e tudo mais, mas a gente também divulga aí os nossos talks, que são abertos para quem, não somente para quem é da Big, mas também para pessoas de fora. E o último que a gente fez, a gente trouxe pessoas, foi em junho, a gente trouxe colaboradores que são do universo LGBTQIAPN+. E a gente estava trocando bastante sobre o preconceito e o medo, né? Acho que não só de quem desse universo, mas também quem não tem lugar de fala, né? Então, putz, eu não sou da comunidade LGBTQIAPN+, então eu tenho medo do que eu posso falar, quais são os limites, né? O que a gente pode falar. Então, uma coisa que a gente fala muito na Big a diversidade, ela tem que ser muito valorizada e a gente juntos tem que crescer, aprender, para a gente poder, obviamente, inovar. Então, sem diversidade, como o próprio Toran comentou na apresentação dele, a gente não consegue fazer diferente, a gente não consegue pensar diferente, né? As arestas, as visões são muito iguais quando a gente não tem diversidade. Então, quando a gente pensa em grupos de diversidade, separamos aqui em algumas categorias. Então, eu não sei o quanto que todo mundo aqui é familiarizado ou não, a gente colocou aqui esse slide mais para situar todo mundo aqui que está participando desse bate-papo. Então, a gente tem diversidade de etnia, então são pessoas de diferentes raças e culturas, então, como pretas, indígenas, imigrantes, então isso tudo se enquadra em etnia. Orientação sexual, então, como eu falei, né, pessoas homossexuais, bissexuais, queers, então isso tudo está dentro daquela sigla que a gente fala, né, LGBTQIAPN+. Idade, então pessoas de diferentes idades, então a gente fala também, ainda mais quando a gente fala de empresa, na hora de olhar para a diversidade, é importante você entender o seu quadro de funcionários, a idade, né? Então, assim, por exemplo, na Big hoje,
40% é um público até 30 anos, mas a gente tem uma parcela de 20% que gira em torno de 50 mais, de 40 a mais. Então, a gente consegue ter uma boa mescla de idades dentro da nossa empresa. Isso é importante em diversos sentidos, quando a gente fala não só de criar produtos, não só de falar com o seu cliente final, mas também seu cliente interno, eu como diretora de pessoas, né? Como eu vou treinar as pessoas de diferentes idades e tudo mais. Gênero, então, todas as pessoas que se identificam como mulheres e pessoas transgênero, e pessoas com deficiência, então, seja deficiência física, motora, intelectual, sensorial, enfim. Então, isso tudo, essas aí são 5 frentes de diversidade que são que a gente olha bastante, né? O nosso papel como sociedade e empresa é influenciar e apoiar a diversidade. Então, uma coisa que acho que é muito importante, assim, nós como empresa, a gente precisa trazer a representatividade do nosso país, né? Acho que o Brasil é um país muito diverso. A gente tem, olhando lá para aquelas 5 frentes, 5 pilares, a gente precisa representar isso dentro da nossa organização. Seja eu falando de Big Data Corp, seja qualquer outra empresa que a gente trabalhe. Porque quando a gente tem representatividade, a gente se sente, né, incluído naquilo, a gente se sente parte daquilo, a gente sente como se, de fato, aquela empresa está olhando para a gente, né? E daí a gente consegue ter uma empresa segura e que faça com que a gente consiga desenvolver, de fato, o nosso potencial máximo. A falta de uma sociedade, de uma empresa, apoiar a diversidade, desencadeia vários conflitos. Preconceito, discriminação, né? Acho que aí a gente até colocou aqui, né? Mas violação dos direitos humanos, então isso a gente não tolera, né? Na Big Data Corp. Então a gente tem lá o nosso código de ética e conduta que diz justamente isso. Isso é algo que é uma prática que não só a nossa empresa, mas nós como seres humanos não toleramos. A gente quer ao contrário, a gente quer trazer cada vez mais diversidade na nossa empresa e na sociedade. E qual a importância da diversidade e inclusão? A diversidade e a inclusão, em qualquer âmbito, a gente só tem a ganhar, né? Então, assim, como o próprio Tona falou e eu já comentei, a gente traz mais criatividade, a gente traz mais inovação, a gente traz novas ideias, experiências e vivências diferentes que fazem com que a gente consiga olhar diferente para aquele produto, e olhar diferente para aquele processo, olhar diferente para aquela conversa. Eu lembro quando a gente, na minha experiência profissional, antes de Big Data Corp, mas no passado, assim, deve ser, sei lá, uns 5 anos atrás, quando começaram a falar sobre diversidade e inclusão em empresas, eu fiz um processo seletivo e eu fiz antes um treinamento com a liderança, né? E daí eu comecei a fazer algumas provocações sobre a gente ter os nossos vieses inconscientes e tudo mais. E me chamou muita atenção alguns líderes falando assim, não, mas, pô, eu adoro quando algum candidato fala para mim assim, não, porque, pô, a pessoa foi lá e fez o mesmo work experience que eu. E aquilo já começou, né? Eu falei, gente, vamos refletir aqui. Se todo mundo tem as mesmas experiências, a gente não vai conseguir pensar diferente, né? Então, eu acho que isso se aplica, de novo, não só para a empresa, mas também para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal. É muito importante a gente conhecer o olhar do outro, que é diferente da gente. Alguns resultados super positivos esperados, né? Então, aqui na Big Data Corp, a gente nasceu com a diversidade. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês, mas uma coisa que a gente percebe, coisas que a gente percebe, né? Seja dentro da empresa ou na sociedade. Um bem-estar social, acho que quando a gente tem representatividade do nosso país, das diversidades, a gente vê que as pessoas se sentem melhor trabalhando, mais engajadas, né? Igualdade e equidade, isso para a gente também é algo super importante. Quando a gente fala do nosso país e da nossa sociedade, pô, a gente poder ter emprego digno para todo mundo, né? Retorno positivo para as empresas, redução de turnover. Então, existem vários estudos na internet, e depois eu posso compartilhar com vocês, que falam justamente isso, né? O quanto que para as pessoas hoje em dia é um pré-requisito você entrar numa empresa que olhe para a diversidade. Então, aqui eu trago um dado, né? 76% dos trabalhadores e candidatos a novas posições, eles acreditam que a diversidade é muito importante para a evolução de uma empresa.
Desses, 37% não se aplicaria a uma vaga se a companhia não tivesse uma imagem ruim, se tivesse uma imagem ruim referente a essa questão. Isso aqui é uma das pesquisas, depois eu compartilho com vocês, super interessante, que, assim, falar sobre diversidade se tornou uma questão crítica nas empresas. A provocação que eu sempre faço, seja para o meu time, seja na vida pessoal, não adianta falar sobre diversidade só para fora. A gente, de fato, tem que primeiro fazer dentro de casa e depois isso vai ser contado naturalmente para fora, né? Senão a gente entra isso em até nos valores da empresa. A gente entra e fala, nossa, aqui me venderam uma coisa e no dia a dia não fazem isso. E acho que isso tem um impacto direto no bolso da empresa, né? Um recrutamento mal feito, ou uma demissão, tudo isso tem impacto financeiro. Como promover a diversidade e inclusão dentro das empresas? Então, eu trouxe aqui algumas dicas. Então, primeiro, criar políticas de valorização e acolhimento. Então, não adianta, tem uma frase muito famosa que é assim, qual a diferença entre diversidade e inclusão? A diversidade é você chegar na festa, a inclusão é você ser chamado para dançar, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, ter políticas que corroborem para você ter, de fato, diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Criar canais de escuta e denúncia que apoiem a segurança dos colaboradores. Então, assim, não adianta nada uma empresa falar de diversidade e inclusão se não tem um canal onde a pessoa pode... Putz, eu tô vendo isso aqui que não tá legal, um assédio aqui, uma fraude. Isso é super importante, né? Um pré-requisito para as empresas terem um canal de escuta e de denúncia. Integrando as equipes, priorizar sempre o respeito. E promover a equidade. Então, o respeito ele tem que vir dentro, isso tem que ser um valor para a empresa, né? A transparência, a ética, isso tudo tem que vir dos primórdios, de cima, da base da empresa, com certeza. Isso daí são pilares importantes. Falando um pouquinho da Big, né? Da Big Data Corp. Então, a Big Data Corp nasceu com DNA e valores de respeito, acolhimento e espírito de equipe. Então, aqui a gente tem 8 valores. Depois eu convido vocês a entrarem na nossa página de carreiras. E lá no início, o Tera com certeza pode falar muito melhor do que eu, porque eu entrei na Big em 2021, mas conheço a Big já há muito tempo, a Big Data Corp, e sei de fato que esses valores de respeito e acolhimento fazem parte desde o início, e espírito de equipe. Então, um dos nossos valores é transparência ética. O outro é sobre espírito de equipe, e a gente fala muito sobre respeito em todos os nossos valores, né? Crescimento da empresa junto ao time, cada vez mais diverso, então isso é uma coisa que a gente se orgulha bastante. Somos perfeitos? Não somos. A gente sabe que ainda tem algumas frentes para a gente trabalhar, mas o mais legal é ver que o time todo faz muito parte desse crescimento, né? De agregar cada vez mais essa diversidade. O modelo de trabalho nosso hoje é remoto, acho que desde a pandemia antes da pandemia a gente já tinha um modelo mais híbrido, mas com a pandemia a gente se tornou 100% remoto, e isso ajudou muito a Big Data Corp a ter colaboradores de diversas regiões do país, a gente trazer mais a diversidade cultural e também trazer a possibilidade de ter pessoas com deficiência também, né? Porque quando a pessoa tem a opção de trabalhar de casa, isso fica mais viável, né? Dependendo da deficiência, claro. Pautas de diversidade e inclusão cada vez mais presentes no dia a dia. Então, como eu falei, a gente teve o BDC Talk sobre a comunidade LGBTQIAPN+, a gente traz palestrantes de fora. A gente, ano passado, na Consciência Negra, a gente deu um livro da Ludmila, eu esqueci o sobrenome dela, que se chama Lugar de Fala. Então, a gente faz várias ações importantes de educação, porque é o que eu falei lá no início, se a gente não fala sobre isso, se a gente não aprende, ninguém nasceu sabendo, né? Então, a gente precisa entender cada vez mais o olhar do outro. Então, isso são ações também que a gente faz bastante aqui na BIG. Nasceu, então, esse ano o projeto de diversidade e inclusão na Big Data Corp, formalizando, então, o nosso compromisso com a construção de um time cada vez mais diverso.
A gente, como eu comentei, a gente fez o nosso primeiro censo de diversidade e inclusão, então, o que foi muito legal para a gente entender onde estamos e onde queremos chegar. E os próximos passos, como eu falei, que é onde a gente quer chegar, que é o nosso plano de ação para tornar a nossa empresa cada vez mais diversa e inclusiva. Então, quando a gente olha para aquelas 5 frentes, algumas dali a gente está nota 10, mas tem outras que a gente precisa, de fato, trabalhar com mais intenção, né? Ainda mais quando a gente fala no mundo de tecnologia, onde isso ainda traz mais complexidade. Então, a gente vem pensando e repensando aí quais são as principais formas que a gente precisa trabalhar para trazer mais diversidade aqui na Big. É isso, gente. A minha palestra hoje era mais sobre esse tema. Eu trouxe aqui para vocês o nosso site. Entrem na nossa página de carreiras, tem aqui o nosso QR Code. Se inscrevam na nossa newsletter. Lá o pessoal, o time, conta sobre o dia a dia em várias áreas. Como é que é trabalhar na área comercial, como é que é trabalhar na área de tecnologia, como é que é trabalhar no time de pessoas, como é que é trabalhar remoto. A gente fala sobre os nossos produtos, a gente conta sobre os nossos talks. Então, participem. Acho que a gente não é nem só sobre vagas, e a gente tem vagas, óbvio, e faz parte do meu discurso falar sobre isso, mas troquem com a gente adora conversar com candidatos ou com pessoas que querem conversar sobre, putz, Stephanie, meu primeiro emprego, como é que eu faço? Recentemente eu participei de uma palestra naquele Campus Party e tinham algumas pessoas que vieram conversar comigo sobre, nossa, eu quero estagiar, como é que funciona? E uma entrevista, a gente está super à disposição para bater papo e conversar. A gente também tem muito intuito aí de educar cada vez mais aí o mercado de trabalho. E aí eu trago aqui uma última frase muito legal, a Malala Yousafzai, eu tenho um pouco de dificuldade de falar o sobrenome. A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe coisas, não percebe o quanto tem em comum com elas. Essa é uma frase que é super importante. Eu não sei quanto que vocês já viram também um vídeo em que botam-se várias pessoas, homens, mulheres, brancos, negros, de várias raças, e eles começam a fazer perguntas e as pessoas vão se identificando. Então, a gente começa a ver pontos em comum, mesmo em pessoas que a gente acha que é muito diferente da gente. Então, a diversidade é, de fato, muito, muito, muito importante. É isso. Dúvidas, perguntas? Deixa eu pausar aqui para ouvir vocês. Obrigada, Stephanie, muito legal. Bom, esse tema, assim, acho que até conversei antes, né, com a Thaís, que para a gente que é da comunicação sempre foi um tema muito, muito caro, né, muito interessante, os alunos se interessam, enfim, a gente discute, e é muito interessante pensar nesse olhar dentro das corporações, né, como enfim, né, trabalhar com isso, e acho que tem sido um ponto de atenção, né, de todas as empresas, se não todas, né, a maior parte hoje em dia, o que é muito positivo. Eu sei que talvez o pessoal queira perguntar, mas eu já vou emendar, né, na minha fala uma perguntinha, que acho que você falou um pouquinho, né, de algumas ações que vocês têm, né, aí dentro da empresa, temos uma porcentagem e tudo mais, mas o que mais vocês desenvolvem, que reflexões vocês trazem para além, né, dessa porcentagem de pessoas contratadas? Que tipo de ações vocês desenvolvem voltadas para essa diversidade, muitas vezes até mesmo para essa conscientização, né, em relação a preconceito, racismo e tudo mais, que aí são coisas que vão um pouco mais a fundo, né, dentro dessa temática. Legal. Tem 2 coisas que eu acho que são super importantes. Talvez a primeira de todas é a conscientização, né? A educação sobre o tema. Porque recentemente, quando a gente fez esse talk, eu mediei o talk, né? E eu não sou da comunidade LGBTQIAP+. Então, eu não tenho lugar de fala. Então, antes do talk, a gente sentou, a Thaís até estava presente nesse momento, a gente estava conversando, e surgiram alguns assuntos que eu mesma, né, coloquei e falei assim, gente, eu não sei nem como fazer essa pergunta, eu não sei. Então, assim, se isso acontece com pessoas como eu, ou enfim,
que estudam sobre o assunto, e a gente aprende todos os dias, quem não tem essa pauta presente no dia a dia, isso se torna cada vez mais importante. Gente, desculpa, meu filho está gritando aqui, vocês devem estar ouvindo. Mas, então, assim, o que a gente faz hoje na Big? Então, primeiro, a gente, como eu dei um exemplo de livro, então a gente dá livros para o time, a gente traz essa consciência no dia a dia. Então, assim, putz, a gente já teve grupos no Slack, que é o nosso canal de comunicação, para falar sobre o livro, o que foram pontos importantes, o que não. A gente já fez a gente já trouxe palestrantes externos para falar sobre o assunto. Então, o tema de conscientização e treinamentos, ela é muito importante, seja sobre o tema por si só, seja nas frentes de atuação da área de pessoas. Então, como eu comentei, a gente tem um treinamento de recrutamento e seleção, vamos falar sobre diversidade no recrutamento. Vamos falar sobre diversidade nas outras frentes que são relevantes e importantes. Na Big Data Corp, isso foi um ponto também que eu não coloquei na minha apresentação, mas que é relevante falar, a gente tem algumas parcerias com ONGs de diversidade e a gente produz pesquisas para eles, de graça. Então, a gente não recebe para isso, mas a gente entende que isso é uma forma também da gente colaborar. Então, isso é uma forma também de educar as pessoas dentro de casa, da importância da gente apoiar a sociedade com todas as informações que a gente tem hoje dentro de casa. Então, a gente não só faz ações internas, mas isso também vem desde o início com o Toran, a gente faz ações externas. De novo, somos perfeitos? Não somos. A gente tem muita coisa legal para fazer ainda, e a gente tem essa consciência. Então, assim, por exemplo, Dia das Crianças, falar uma coisa que parece boba, mas que teve um impacto muito legal no time. Dia das Crianças, a gente abriu para arrecadação de verba, e a cada dinheiro que as pessoas colocavam, a BIC colocava também, e a gente apoiou algumas ONGs, como é que fala? Orfanatos. Alguns orfanatos ao longo do Brasil. Então, isso também foi uma ação muito legal, que é pequena, óbvio, não é diretamente ligada à diversidade, mas esse tipo de ação engaja as pessoas, né? A gente quer também não só ajudar dentro de casa, mas a gente quer ajudar fora também. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Samantha, mas é um pouco das frentes que a gente atua hoje, e que tem, neste início que a gente comentou, né, que a gente está começando esse ano, o projeto de diversidade e inclusão, a primeira coisa é educar. E daí essa educação, ela não é quick win, não é ver e agir, mas é uma coisa que ela vai internalizando no time. E a gente já vê uma super diferença, tá? Está aqui para colaborar aí comigo. Eu até ia comentar, a gente fez recentemente também um e-book super legal, né, sobre a questão do LGBTQIAPN+, e a gente disponibilizou isso na nossa página de carreiras. A gente fez uma aba somente para falar sobre diversidade e inclusão. Então, lá a gente está alimentando aos poucos com o que a gente tem feito dentro de casa e também fora, né? Então, por exemplo, teve palestras, como a Stephanie falou. Esse BDC Talks, ele foi muito legal, porque a gente trouxe... Foi como se fosse uma roda de conversa, então foram foi 4 pessoas, né, Steph? Foi 4 colaboradores que fazem parte da comunidade, então foi uma troca entre eles, assim, de uma forma muito descontraída, e sem medo de falar, enfim, sem medo de julgamento. E isso é coisa que a gente faz tanto para dentro da empresa quanto para fora, né? Um evento que ele é aberto, a gente faz ele de 2 em 2 meses, então sempre a gente traz algum tipo de tema. Esse foi um dos temas que a gente trouxe também. E sem contar também que a gente tem trazido cada vez mais, por meio das histórias dos próprios colaboradores, né? Quando eles falam no nosso blog, ou enfim, a questão de falar sobre as diferentes regiões que a gente tem dentro da BDC, né, as pessoas de cada canto do Brasil, então cada um traz um pouquinho sobre isso. No próprio Café com RH, que é uma pauta que a gente tem todo mês, a gente também já trouxe temas sobre diversidade, inclusão, e
e ações internas, né? Campanhas internas. A gente está fazendo um trabalho bem forte também com e-mail marketing, todas as pautas assim que tem dentro do calendário que pode ser acrescentado na diversidade e inclusão. A gente tenta trazer alguma coisa sobre isso, seja por forma de conscientização, um texto, um artigo, ou que nem a Stephanie comentou, a gente envia, vez ou outra, alguma coisa para os colaboradores também. Então, nesse início, a gente está trabalhando dessa forma, e em breve a ideia é a gente ter esse projeto bem estruturado, né, para começar a agir realmente nas ações mais fortemente. Boa. Tem uma diversidade que a gente não comentou aqui, que são os neurodivergentes, né? Eu acho que esse também é curioso, porque é um assunto que tem trazido cada vez mais debate aqui dentro da Big, né? Quem tem TDAH, quem tem... E as pessoas, em geral, têm muito medo de externalizar, porque não são coisas não são coisas visíveis, talvez, do tipo raça, que você consegue identificar, mas, obviamente, a gente nunca disse, Thaís é tal coisa porque tem que ser autodeclarado, mas as pessoas têm bastante dificuldade ainda sobre o tema. Então, esse é um outro tema que a gente precisa explorar todas as vertentes e frentes da diversidade. A diversidade não é simples, gente. Eu falo isso sempre. Por isso que é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer chegar... não, é exato, Evelyn, não é comum de se falar, né? Então, assim, e também não é uma coisa simples. Então, não adianta eu falar assim, temos diversidade na Big. E aí, agora, a partir de agora, então, a gente vai ter mentoria, vai ter isso, isso, isso. Quanto de empresa eu já não vivi, eu conheço, que fala que tem diversidade, mas no dia a dia, as pessoas que se dizem das comunidades da diversidade não se sentem acolhidas, não se sentem inclusas. Então, é bem complexo o tema, né? Então, aqui na Big, a gente faz as coisas com calma, para garantir que tudo aquilo que a gente está falando, a gente está fazendo. Eu sou mãe de 2 filhos e acho que isso é uma coisa assim, primordial, seja numa liderança materna ou na empresa. A gente tem que fazer aquilo que a gente fala. Então, acho que é um pouco disso. Samantha, não sei se eu te respondi, eu e a Thaís, né? Não, respondeu, com certeza. Acho que era muito essa questão dessas ações, né? Porque acho que é muito uma construção de todo mundo ainda, né? Então, acho que quando a gente compartilha esses exemplos, né? Vocês trouxeram vários exemplos, enfim, é um aprendizado e todo mundo está construindo junto, né? Como você mesma falou agora sobre TDAH, enfim, é tudo muito novo, né? Então a gente está descobrindo ainda como lidar com tudo isso, né? Exato, exato. E a gente, de novo, tem que educar, né? A gente, no próximo BDC Talks, a Thaís pode me complementar, mas a gente vai falar sobre saúde mental. Então, poxa, o quanto que também a pandemia não trouxe algumas questões que a gente precisa trabalhar dentro de casa e que tem a ver com os neurodivergentes, pessoas que, né, descobriram que tem depressão, ansiedade, outras coisas que a empresa precisa olhar com carinho, porque a empresa é feita de pessoas. A Big Data Corp ela é uma empresa de tecnologia que vende dados, a gente escala com tecnologia, então não somos uma empresa muito grande, a gente tem 125 funcionários, mas a gente tem 125 funcionários e a gente precisa dessas pessoas, são pessoas. Então, acho que em todos os âmbitos a gente precisa olhar com muito carinho. O que mais, gente? Dúvidas, perguntas? Eu ia pedir para quem está aqui presencial, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Claro. A gente tem os professores lá na frente, enfim, ou alunos e alunas. Se quiserem perguntar alguma coisa, a gente leva o microfone aí. E quem está online também, né, gente? Com certeza. Vamos. Eu adoro conversar, gente. Galera presencial, contem tudo.
Acho que é isso, né, Samantha? Não sei se alguém tá... Oi, pode falar. Oi. Oi, desculpa, eu achei que ninguém ia falar, já estava aqui. Fica tranquila. Eu estava aqui ouvindo aí, né, tua fala de diversidade, e eu queria trazer um relato que me deixou extremamente feliz nos últimos dias, porque eu faço consultoria, eu tenho um cliente de consultoria que era do candidato da direita, né, extremamente do candidato da direita, e quando aconteceu do candidato perder, no dia seguinte eu estava na empresa dele, e obviamente, né, aquela ressaca de ter perdido a eleição, aquele negócio todo, e ele olhou para mim e falou assim, nós temos um problema. Eu tenho um rapaz que trabalha na equipe, que é nordestino, petista e heterossexual. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, imagina, os clientes vão ligar aqui e vão falar, os clientes do Sul vão ligar aqui, vão falar com alguém que tenha sotaque nordestino, e o pessoal da direita está odiando o nordestino nesse momento. Além de tudo, ele é gay, né? E tem outros fatores aí, que são os fatores políticos. E eu falei, mas qual que é o problema disso? Eu acho que isso vai passar, né? Essa tempestade vai passar, e daqui a pouco a gente pode ter momentos diferentes com esse rapaz. E aí, isso foi em outubro, há umas 3 semanas atrás eu estive lá na empresa e ele falou, preciso fazer uma troca de uma gerente, e eu abri essa vaga externo, mas eu queria pensar se tem alguém interno que talvez pudesse ocupar essa vaga de gerente. E aí eu falei para ele, e o fulano? Ele falou, você está louco? Eu falei, não, por quê? Por que não pode ser ele? Vamos fazer um processo de assessment, vamos contratar uma empresa e vamos fazer um processo de assessment, e deu certo, né? A Headhunter super apoiou ele, indicou, e ele assumiu o cargo, né? Então agora ele é um gerente comercial, e aí hoje eu estava sentado com ele, né? Hoje de manhã eu estive lá, eu estava sentado com ele, e aí eu fiz ele refletir, né? Além de ser cliente, é um amigo, eu fiz ele refletir a fala que ele me fez lá no dia 1º de novembro, né, aquela semana posterior. Eu falei, lembra que tu me falou lá atrás, né, que esse rapaz não teria oportunidade por conta das opções dele, né? E hoje, e aí a gente estava na sala dele, olhamos para o outro lado, pelo vidro, eu falei, hoje está lá ele assumindo o posto de gerente. Ele falou, eu sinto que o meu gelo começou a derreter. Eu falei, é um grande passo, né? Então, aquela pessoa que era extremamente radical, né, que achou que teria que tirar o funcionário, e hoje promoveu o funcionário, está num cargo gerencial muito bacana, já fizemos uma conversa, eu e ele, inclusive, mas é importante, né, como a gente tem mudado o ponto de vista, né, como as pessoas, à medida que elas vão percebendo, né, que não é uma cor de cabelo diferente, uma tatuagem diferente, sim, as pessoas têm que ter oportunidade, e isso é muito bacana. Então, fiquei assim, né, muito... Não estou puxando mérito para mim, mas ver essa promoção e com o aval de uma profissional de RH, então isso para mim foi muito, muito gratificante. Só queria trazer esse relato aqui, tá bom? Não, muito legal esse seu relato, porque isso representa bastante, assim, as barreiras e dificuldades que a gente enfrenta sobre diversidade, né? Imagino que para esse líder que você estava tocando, o dono da empresa, enfim, sei lá, para ele deve ter sido muito complexo. Primeiro porque as pessoas misturam um pouco essa questão de diversidade com valores, né? Ah, não, é homossexual, eu sou heterossexual, então tem valores diferentes. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? É orientação sexual. Imagino que por a pessoa ser de esquerda e ele de direita, isso deva ter sido um choque para ele também. E isso é uma coisa que, ao contrário, né? Eu trabalhei, na minha experiência profissional, na Fundação Lema, que é uma organização sem fins lucrativos, que é voltada para a educação pública do país, e também tem uma frente de políticas públicas. Então, a gente também trabalhava com esse meio. E eu ouvi muito de algumas pessoas importantes falando assim, é muito importante a gente ter o diálogo,
E mesmo que eu seja de direita ou seja de esquerda, não tem nada que seja perfeito, a gente precisa melhorar também. Então, ouvir o outro lado, a crítica, faz a gente evoluir, né? E, ao mesmo tempo, a história do Nordeste, que é um nordestino. Então, acho que, muito legal. Parabéns aí por essa conquista, seja para você, seja para todo o time. E é uma conquista, porque a gente enfrenta isso, em tema de diversidade e inclusão, diariamente. Eu tenho o privilégio de trabalhar na Big, que é uma empresa que é muito aberta para isso. A gente não é perfeito, mas por uma dificuldade, principalmente do nosso mercado, mas a gente é muito aberto a isso. Mas eu já vivi em empresas em que, assim, a holding era brancos, nível social alto, todo mundo de bolsa Louis Vuitton, e é isso. E aí você fala, cadê? Né? Tá todo mundo igual aqui, todo mundo pensa igual, estudam nos mesmos lugares. Isso faz muita diferença para a evolução da empresa. Muito legal. Obrigada aí pelo relato. O que mais? Esse é um tema super interessante, gente. Eu ficaria, assim, dias conversando sobre isso, porque cada dia a gente, né, Thaís, a gente que olha, que trabalha com esse projeto, a gente aprende coisa nova. Então, aqui aprendendo com vocês também. Boa noite a todos. Boa noite. Eliane, aqui de Joinville, estou aqui no presencial. Tudo bem, Eliane? Acho que é um assunto que diz respeito a todos nós, como sociedade, como pessoas, como seres humanos. E sou mãe de 3 filhos, né? Já estão bem crescidinhos, mas observando tanto no núcleo da nossa família como de forma geral, nenhuma criança ela nasce com qualquer tipo de preconceito. Perfeito. O ser humano ele não nasce com nenhum tipo de preconceito. E também com nenhum tipo de escolhas. As escolhas vão acontecendo à medida que as pessoas, né, vão crescendo, vão se desenvolvendo. Então, o cerne, para mim, dessa questão está no núcleo familiar, né? E um papel da empresa é também se estender aos núcleos familiares dos seus funcionários, né? Então, você acaba estendendo o que você tem dentro, o que você vivencia, aquilo que você recebe, toda essa questão de educação que você comentou, né? Aos núcleos familiares nos quais as pessoas que trabalham na organização, elas pertencem. E aí a minha pergunta vai nesse sentido. Vocês têm alguma, ou você conhece, ou tem na empresa, algum tipo de programa que seja extensivo a essas questões? A questão da família, a questão da educação, estendida ao núcleo familiar? Porque, de certa forma, lógico que a escola tem seu papel, a universidade tem seu papel, as escolas, de forma geral, têm seu papel, mas a empresa, ela é uma influenciadora muito grande, né? Ela tem uma influência muito grande, porque a partir do momento que dentro do núcleo familiar, dentro da sociedade, se percebe que as empresas têm essa preocupação e que isso é importante, que a diversidade é algo importante para as organizações, as famílias elas se reorganizam também, porque desejam que seus filhos se incluam, né, profissionalmente nesse novo pensar, né? Então, a empresa, as organizações, de forma geral, elas têm esse papel também, né? E aí a minha pergunta, tem alguma coisa pensada por vocês nesse sentido? Olha, a gente não tem nenhuma ação com tanta intenção como você está dizendo.
E acho que é uma excelente provocação que você está falando. Né, como eu comentei, eu tenho 2 filhos, e isso é uma questão super importante para mim, né? Então, assim, eu compro livros que falem sobre diversidade para os meus filhos, e o falar de diversidade para uma criança de 2 anos e meio não é vamos falar sobre inclusão, isso é complexo, mas é trazendo o olhar de quem está nesse universo. Eu moro em São Paulo, sou carioca, mas moro em São Paulo. Aqui em São Paulo tem o Museu da Favela, então levar em ambientes também faz muita diferença. Hoje, a Big Data Corp não tem nenhuma ação com tanta intenção neste assunto para as famílias. Eu acho que o que você falou de que criança não nasce com preconceito, isso é perfeito. Eu acho que a educação, ela começa com os pais se educando. A gente evolui todos os dias. Então, talvez a nossa ação aqui seja muito ainda no âmbito dos pais, da mãe e do pai que trabalham na empresa. E a base, e aí eu talvez seja bastante clichê no que eu vou falar aqui, mas é o amor. Então, a gente valoriza muito a maternidade e paternidade aqui na Big. Isso, para a gente, é uma coisa muito importante. Não estou entrando no mérito da diversidade, porque a gente, de novo, não vou mentir, a gente não tem nenhuma ação específica assim, vamos fazer uma ação de diversidade e inclusão e trazer as famílias aqui na Big, né, no nosso escritório. Não temos mesmo. E acho que isso, Thaís está aqui, vamos anotar, e acho que isso é uma coisa super legal para a gente pensar, real, porque isso é um tema que tem que fazer parte das famílias. A gente trabalha de outras formas, trabalhar o pai e a mãe presentes dentro de casa, porque acho que isso faz muita diferença. Então, a gente tem, por exemplo, uma licença paternidade de 1 mês, podendo emendar com férias de 1 mês, então ficar 2 meses em casa. A gente tem uma série de benefícios voltados para a maternidade e paternidade. Mas a gente realmente não tem nenhuma ação com tanta intenção, e nunca vivi em nenhuma empresa alguém que tivesse esse olhar. Então, obrigada por compartilhar. Já me fez refletir bastante em como que a gente pode tratar esse assunto, porque existe um medo, né? Nossa, mas será que... Recentemente eu estava falando com pessoas próximas a mim, mas eu tenho uma amiga que, enfim, é casada com uma mulher, como é que eu apresento para os meus filhos? Como é que... Tem esse medo instaurado, né? E como é que a gente consegue ajudar também essa mentalidade, essa cabeça das pessoas? Achei super interessante mesmo. Acho que é isso. Para o Dia das Crianças, a gente super pode pensar em alguma ação voltada para isso, tá? Muito obrigada. Não respondi a sua pergunta positivamente, mas acho que você trouxe uma reflexão muito boa para a gente. Imagina, não é, a ideia é contribuir mesmo, né? E esse insight me passou por aqui, nesse momento, na tua fala, na fala de todos aqui, né? Sim. Como mãe, né? Você falou muito da questão da maternidade, e nós somos frutos da criação, né? Da educação dos nossos pais, e às vezes, mesmo não intencionalmente, a gente acaba perpetuando algumas falas, né? Porque isso vem, né? E essa reflexão, para mim, é muito importante, né? Qual é o pensar, de que forma nós estamos criando os nossos filhos, né? De que forma nós estamos os educando para a vida, para o mundo, né? E tu falaste na questão do amor, fundamental, né? Amor é a base, mas no mundo e numa cultura como nós vivemos, advindos de uma cultura, né, anterior, de uma geração anterior, né, essa reflexão, ela é válida no meu ponto de vista. Não, tá certo? Imagina, né? Eu é que agradeço aí a tua atenção. Não, super obrigada. Eu e a Thaís, a gente já está trocando aqui, já estou com várias ideias. Muito legal. Acho que a gente começa sempre a preocupação com os colaboradores, mas no fim, foi o que eu falei na apresentação toda, a gente se preocupa com a sociedade. A sociedade envolve a família, envolve os filhos, envolve ajudar essa nova geração que vai chegar aí com uma outra cabeça, né? Um pouco disso. Obrigada. O que mais? Oi, boa noite. Boa noite.
Tati falando aqui do presencial, professora Tati. Até a Thaís foi a minha aluna, satisfação revê-la, Thaís, né? Vê-la bem posicionada no mercado, feliz mesmo. Thaís é maravilhosa. É, né? Era uma excelente aluna, de verdade. Não esperava menos dela. Bom, eu queria saber o quanto, né, que a empresa ela acaba vendo um retorno de imagem mesmo, que acaba tendo em função, né, de apoiar a diversidade, de apoiar a inclusão. Como que vocês enxergam isso? Ainda é um diferencial, que eu acredito que sim, né, por ser algo tão que está se falando muito agora, né, nos últimos anos. E eu queria entender isso, como que vocês percebem, né, essa questão de diferencial apoiando a inclusão e a diversidade? Boa. Eu vou falar um pouquinho da minha área, daí Thaís me complementa aí na visão marketing, mas eu consigo te dar 2 exemplos de como que eu enxergo isso no dia a dia, tá? Acho que o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, é no recrutamento. A gente vê as pessoas candidatas muito mais engajadas de saber, né, porque a gente compartilha muita informação da empresa, e na nossa página de carreiras tem, inclusive, falando o manifesto, que é manifesto, não, desculpa, o e-book falando sobre diversidade, como que a gente faz diversidade dentro da empresa. Então, as pessoas fazem esse tipo de pergunta para a gente na seleção. Então, isso se tornou, na minha percepção, um pré-requisito para qualquer empresa. Mas, de novo, não adianta você entender que é um pré-requisito e fazer diversidade de qualquer jeito. Falar de diversidade de qualquer jeito, fazer qualquer ação. Fazer as coisas, né, coerentes. Então, acho que em termos de recrutamento, eu vejo isso faz muita diferença. No talk que eu comentei que a gente fez sobre, no mês de junho, sobre LGBTQIAPN+, uma das pessoas que estavam lá, o Guilherme, ele comentou, ele falou assim, gente, no recrutamento, porque ele contando, eu já vivi na minha empresa anterior, um chefe falando para mim que não ia me promover porque eu era homossexual. Então, na seleção com vocês, eu falei, olha, eu sou casado com o Alexandre, e isso é um problema para a empresa? E a gente falou, não, para a gente o problema o que a gente quer é a gente entregando resultado e que esteja bem feliz aqui dentro. Agora, com quem você é casado, para a gente não importa. E ele fez esse comentário super genuíno, ele falando assim, isso fez muita diferença. Então, eu vejo isso na seleção, sem sombra de dúvidas, tá? Então, isso traz um impacto muito positivo quando a gente divulga as nossas vagas. A gente percebeu uma maior candidatura das pessoas quando a gente contou mais sobre as ações que a gente faz. Então, né, a comunicação, a Thaís super ajuda a gente na frente de marca empregadora. Então, isso fez muita diferença. Outra coisa que a gente passou a perceber, a gente tem clientes muito grandes aqui na Big. Então, o Google é nosso cliente, por incrível que pareça. Ele usa os nossos dados. A gente tem empresas, os grandes bancos, então Santander, Itaú, Nubank, todos eles usam os nossos dados. E quando chega um cliente grande assim para trabalhar com a gente, né, contratar os nossos dados, normalmente eles fazem quase uma auditoria com a gente. E todos, sem exceção, fazem perguntas e querem percentual e comprovação sobre diversidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê o seguinte, se a gente não tivesse nada de diversidade, isso ia pegar para a gente, em termos comerciais, né? Então, isso também faz diferença quando a gente mostra que a gente tem um compromisso sério. A gente olha para isso. Então, assim, trouxe 2 exemplos, poderia falar vários, mas esses eu acho que são 2 marcantes que eu acho que pode tangibilizar um pouquinho mais o que você está falando. Thaís, não sei se você quer me complementar com o seu dia a dia também. Uhum. Então, acho que só complementando mesmo, que no geral acho que você comentou bastante, mas em visão de marketing, assim, e não pensando no marketing para vender o produto da empresa, né, o produto final, mas um marketing pensado
para vender a nossa marca, né? Para mostrar como a nossa marca ela realmente faz o que ela prega. Então, o que foi comentado também e que eu já vivi, eu acho que a maioria das pessoas já viveram, de estar dentro de uma empresa que tem valores, tem muita coisa escrita, tem, né, fala muita coisa sobre diversidade ou sobre, enfim, qualquer outro tipo de valor e não pratica aquilo, eu acho que isso é um diferencial bem, bem grande da Big Data, porque aqui a gente realmente, o que a gente coloca no papel é realmente o que a gente faz, além do que é colocado no papel, né? Então, eu também não estou aqui há tanto tempo, né? Vai fazer 1 ano agora, mês que vem, mas a gente começou a trabalhar com essa parte de marca empregadora e não só com o intuito de demonstrar para o mercado ou para os candidatos como a nossa marca é legal, como a nossa empresa é boa, mas para fazer as pessoas aqui dentro se sentirem bem, se sentirem confortáveis. Isso já era alguma coisa, como o Stephen comentou, já está no DNA da empresa, mas a gente trouxe outras formas de demonstrar isso, de puxar esse debate. Então, a gente tem diversas ações que o pessoal é muito engajado, no nosso próprio Instagram de carreiras, lá a gente traz muito sobre esse tema, né, e traz a voz e o olhar do próprio funcionário, né, do próprio colaborador sobre isso. Então, eu acho que nessa parte do endomarketing também, né, a gente trabalha forte com essa questão, e eu percebo que a cada dia mais as pessoas dentro de casa, né, elas estão muito mais engajadas com os temas no geral, né, não só a questão de diversidade, mas todas as questões que a gente vem promovendo, as ações, os treinamentos, enfim, as pessoas estão mais engajadas, porque elas vão se sentindo cada vez mais à vontade, vão se sentindo cada vez com mais vontade mesmo de participar e de fazer parte, né, de um todo. E isso acaba refletindo para fora da empresa também, né? Porque, por exemplo, a gente não pede para ninguém ir lá no LinkedIn e postar sobre como é legal trabalhar aqui, ou postar qualquer que seja, né, informação positiva sobre a empresa. A gente não pede para as pessoas irem postar nos stories, ou até mesmo no próprio Instagram, no feed, como elas se sentem bem dentro da empresa, ou como elas gostam de fazer parte do time. E isso é o que está acontecendo naturalmente. As pessoas estão fazendo muito isso. As pessoas vêm até mim, às vezes, e falam assim, me chama no próximo post que vocês forem fazer no Instagram, no blog e tal. Então, é um negócio que, como a gente está fazendo dentro de casa, e as pessoas estão sentindo a realidade disso, elas estão externando e acabam refletindo, né, para o público externo da empresa, chega nos clientes finais, né, porque de uma forma ou de outra, como a Stephanie comentou, as pessoas buscam também investir ou comprar de empresas que também são preocupadas com essas frentes. Então, tudo é um processo, assim, quando a gente começa a trabalhar internamente isso, e as pessoas demonstram e percebem que isso é real, os próprios funcionários levam isso para fora, a gente leva isso para fora como marketing também, e isso acaba refletindo realmente no nosso dia a dia, enfim, na própria marca, né? Meu gato aqui querendo aparecer, tá, gente? Mas acho que é isso, gente. Os relatos de vocês só nos mostraram o quanto que vocês colocam em prática a teoria e a prática, né? Que de fato não adianta só falar, tem que fazer e tem que fazer muito bem feito. Que eu acho que pode ser, né, que algumas empresas acabam percebendo alguma vantagem, né, em trabalhar com a inclusão, em trabalhar com a diversidade, mas só colocar, como a Thaís falou, né, só colocar no papel, só falar que faz, mas no dia a dia a gente acaba percebendo que não acontece, né, e isso é um grande erro e um caminho aí complicado de ser seguido. Parabéns,
Parabéns pelo trabalho de vocês. Super obrigada. Acho que é um parabéns para todos da Big, né? Acho que é um trabalho a 4 mãos. E isso também é uma dica. Não adianta você achar que você vai fazer tudo sozinho. Não vai. Né? Mas obrigada. A gente adorei estar aqui com vocês, presentes. Queria muito continuar essa troca. Então, eu não sei se todo mundo pegou meu LinkedIn, mas, por favor, entre em contato, vamos conversar, entre na nossa página de carreira, receba a nossa newsletter. É, de fato, muito legal. Eu, às vezes, escrevo lá e a gente escreve de verdade. Eu trabalhei numa empresa em que eu era diretora de RH também e, em geral, já vinha o texto pronto e falou assim, você pode só dar validada? Aí eu ia lá, ajustava com uma palavra minha ou outra, mas aqui na Big a gente escreve mesmo. Então, tudo está escrito ali. A Thaís sempre dá um último, uma checagem rápida, mas vem coisas super interessantes, muito legais. A gente fala sobre diversidade, a gente fala sobre várias coisas. Vamos continuar essa troca. Queria super agradecer, Samantha, aí por topar nos receber e da gente vir contar não só sobre essa jornada de empreendedorismo. O Toran já não está mais aqui. Toran, a gente tá rolando um evento agora comercial e ele foi lá, um grande cliente. Então, ele se desdobrou aí para poder estar aqui com a gente. E é isso. Super prazer, gente. Adorei mesmo.